falar de esporte, você falou que fez parte de uma rádio em Goiás, que é do Jorge Cajuru. Que era do Jorge Cajuru. Como é que foi essa tua experiência? E ali eu acho que eu aprendi tudo. Era Feras do Cajuru, não é Feras isso? quem trabalhava lá, tanto no esporte quanto na geral, porque era dividido, né? Era uma portinha que dividia. O pessoal do esporte era do esporte, e quem cobria outros tipos de notícias era a geral. Sim. Eu era da geral. Sim. Ou seja, se fosse para aprender sobre esporte, eu teria aprendido naquela época, né? Acho que eu realmente queria o hard news, porque não é possível. Porque eu tinha uma escola ali. Gente, se eu contar para vocês o que acontecia ali... Porque ele mesmo já era maluco. A melhor parte sempre são os bastidores. Aí, foi assim, eu saí da rádio universitária e na época, quando eu fazia faculdade lá em Goiânia, era proibido o estágio. Tinha uma briga muito grande entre a academia... né, e os profissionais, o sindicato não permitia. A gente tinha curso de rádio e TV, a faculdade era rádio e TV, então o pessoal de rádio e televisão acabava fazendo os estágios que os estudantes de jornalismo não conseguiam, né, porque o sindicato deles era mais organizado com o mercado, enfim. Era uma proteção que eu entendo, né, era salutar porque, enfim, eram baixos salários, né, não pagavam para um estagiário o que um profissional poderia estar fazendo, eu entendo. Então tinha uma briga muito grande, mas a gente era tudo... A minha turma, nós éramos muito petulantes, então ninguém respeitava muitas regras, não. Eles queriam que a gente trabalhasse dentro da academia, porque tinha rádio, tinha jornal impresso, eu escrevi no jornal impresso lá, que era semanal, publicado no jornal Circulação, né, do Estado. E essa primeira reportagem também foi horrível do jornal impresso. Ixi, eu vou contar pra vocês. Canal aberto, pode contar. Fica à vontade. Mas foi um desafio. Já deixou curiosidade. No final deu tudo certo. Aí, voltando à história, aí eu fui de lá pra Rádio K do Brasil, porque eu queria trabalhar numa rádio, e era a rádio mais ouvida. Era a Rádio K do Brasil. O esporte lá não tinha pra ninguém, era uma rádio de audiência total. FM? Era FM. Não, na época... agora eu esqueci se era AM ou FM. Acho que era AM, porque não era AM. Rádio focada em rádio esporte acaba sendo Não, eu AM, acho que ele era AM. Aí depois que se transformou... virou AM. Virou FM. Virou FM, Depois era AM e era muito ouvida. Então, assim, o Hard News não era tanto, ele era forte por conta do esporte, mas era uma rádio muito respeitada. Então, eu lembro até hoje, eu botei meu currículo embaixo do braço, aí era num prédio lá na Avenida Goiás, eu descobri quem estava trabalhando, né, e pedi para falar com o diretor de jornalismo. Perguntaram quem era, eu falei, a Priscila, estudante de jornalismo. Aí a pessoa me atendeu, aí eu entreguei meu currículo, falei, oi, tudo bem, eu sou Priscila, estudante do 1º ano de jornalismo da Federal, e eu tô aqui porque eu vim trabalhar com vocês. Aí o cara me olhou assim. Já chegou assim, né? Você veio trabalhar com a gente? Eu falei, você vai ver meu currículo e depois que você ler, você vai me chamar para começar. Você chegou assim? Desse jeito. Autoestima é tudo, Cartada, né? Tá certo. Eu vim de Marabá, viu? Com essa autoestima toda. Tá certo. Mas eu acho que foi isso que deu certo, porque ele me olhou e falei, quem é essa fedelha, né? 19 anos. Dá logo uma pauta bomba pra ela. No outro dia, ele me convidou para ir começar. Só que aí tinha um detalhe, como o estádio não era regulamentado, era mesmo na exploração. Eu não ganhava nem o do ônibus. Mas aí tu tinha toda aquela empolgação, né? Também, né? Amava trabalhar ali, amava. E assim, quando eu levei 2 outras amigas para lá, que estudavam comigo, e eu acabei indo embora do Brasil quando eu me formei, e eu ia ser contratada lá. E o pessoal do esporte que trabalhava lá era da TV Serra Dourada também, dos programas de esporte. Tem uma televisão grande lá, né? E eles me convidaram para trabalhar com esporte, mas eu dizia, mas eu não sei, eu só sei quando a bola entra e é gol. Eles disseram, a gente vai te ensinar tudo, nós vamos ensinar você. E aí eu fui embora. Chegou a conhecer o Cajuru, pessoalmente? Demais, demais. Ele é aquele cara malucão? Daquele jeito. O Cajuru, na época que eu fui trabalhar na Rádio K, ele já não morava mais em Goiânia. Ele já estava em São Paulo, só que ele tinha um transmissor dentro da casa dele e ele, em casa, acompanhava toda a programação da rádio. E ele interferia na programação. Se ele ouvisse alguma coisa que ele não gostasse, ele ligava na hora e dizia, eu vou entrar ao vivo. Então a gente se pelava de medo de fazer alguma coisa errada, porque se o Cajuru interferisse era porque ele não tinha gostado. Pelo menos na geral ele não mexia, né? Do esporte de vez em quando ele entrava. E quando ele ia a Goiânia, ele pedia para se reunir com todo mundo. Eu era uma estagiária e ele pediu, uma vez teve um almoço, foi o Cajuru, o Marcelo Rezende, né, falecido, e eu tive a oportunidade de conhecer todos eles. E quando eu falei para o Rezende que eu era de Marabá,
Ele, menina, não acredito que você é de Marabá. Eu falei, por quê? Porque me botaram pra correr de lá a bala. Eu falei, como? Aí ele foi contar, ele foi fazer uma cobertura da Serra Pelada, na época, aí denunciou muita coisa, e ele tava num hotel quando chegaram pistoleiros, né? Ele contou essa história. Aí imagina eu, né? Nessa época, Marabá ainda era Marabala, né? É Marabala, ainda né? era Marabala. Marabala. Não é da minha terra, Marabala. Não, mas Marabá é maravilhosa. Era. Vamos antigamente. Agora é o Eldorado paraense. Tá em expansão, né? Aí foi Marabá assim. é a bola da vez. Aí eu fui engrenando lá e trabalhei, aprendi muita coisa no rádio lá. Então eu tinha paixão pelo rádio. Eu nem imaginei que eu trabalharia na televisão.